Amados, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição de número 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O nosso texto áureo em Atos 9:31 diz que assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Já vemos aqui no texto áureo a atuação do Espírito Santo de forma contínua e dinâmica na igreja. Leitura bíblica está em João 16, do 7 ao 13, em que o Senhor Jesus vai dizer para nós sobre essa grandeza da sua ida, para que o outro Consolador pudesse vir, pudesse agir em nós, em nosso meio. Então, sendo assim, nós vamos ver no decorrer de nossa reflexão a atuação do Espírito Santo no plano divino da redenção, vendo que o Espírito é que capacita o emissor da mensagem, dando-lhe poder e manifestando sinais sobrenaturais para confirmá-la. E nós temos como proposta, dentro da nossa objetividade, o Espírito Santo como promessa. A salvação da humanidade foi um projeto do Deus Trino e Uno, planejado antes da fundação do mundo, e cada pessoa da Trindade exerce a sua função específica no plano da salvação. Dentre dessas pessoas está aí a pessoa do Espírito Santo. E nós vamos sempre trazer aos nossos irmãos aquela famosa fórmula: Deus é único em sua essência, que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Não podemos perder essa base sólida para a nossa caminhada. E aí vem a promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano. Dentro do plano, o plano divino, o plano do Deus Todo-Poderoso, o Deus Trino, nós temos as 3 pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E dentro dessas 3 pessoas, nós temos a manifestação do Divino Espírito Santo de forma múltipla, que foi conhecida desde o Antigo Testamento, não é? Hoje, quando nós temos aí essa experiência do sobrenatural, temos o famoso acontecimento em Atos capítulo 2. Não é somente isso. Muito antes disso, a pessoa do Espírito Santo estava agindo e atuando. Quando o Senhor Jesus, ele trabalha para nós, João 14, João 16, o Senhor Jesus está mostrando a grandeza da atuação agora na história, dentro do plano da salvação, da terceira pessoa da Trindade, que vai passar a atuar após a ascensão de Cristo, que, mais uma vez, vai acontecer isso a partir de Atos 2, quando tem o sobrenatural ali em Jerusalém. Vem a promessa, então, do Consolador dada para o Senhor Jesus. Lembrando que essa promessa sempre está associada ao retorno do Senhor Jesus Cristo ao céu. E ela após a morte de Cristo, vai acontecer. Então, este derramamento só ocorre após a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, a sua ascensão lá no capítulo 2 de Atos, é o que mais se explica. Nós temos, dentro do ensinamento, ouvimos muito isso, a palavra Paracletos, quando se refere à pessoa do Divino Espírito Santo. Lembrando que Paracletos dá a ideia de ao lado de, próximo. Paracletos também traz-nos a ideia de chamar, de convocar, mostrando para nós também a proposta de defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Tudo isso está inserido na ideia de Paracleto. Resumindo, então, nós entendemos que Paracletos é alguém chamado para estar ao lado para ajudar. Essa é a função do Divino Espírito Santo em nossa vida, na vida da igreja. Também dentro dessa questão de ajudar, né, a pessoa do Espírito Santo a nós,
ele também tem a função de ensinar. Ele também é ensinador. Quando o Senhor Jesus vai dizer, mandarei outro Consolador, Jesus fala que ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo. Se é para lembrar, é algo que eu já li, que eu já estudei, que eu já ouvi, né? Senão não seria a palavra lembrar. Então, ele, o Divino Espírito Santo, nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. Mais uma vez, Paracleto, ajudador, é a função do Espírito Santo. Diz-nos a lição que ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até ao final de nossa jornada. Mais uma vez, a grandeza do Espírito Santo vai nos trazer a revelação, aquilo que nós já aprendemos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e por algum motivo nós estamos colocando em prática. Só deixar o Espírito Santo trabalhar que nós vamos ver essa grandeza acontecer em nós. O Espírito Santo também ele reprova e convence o mundo. Ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós ouvimos muitas vezes isso na igreja, no nosso dia de caminhada cristã. Então, se há algo que precisa acontecer para o ser humano entender o plano da salvação, quem vai fazer essa obra é a pessoa do Espírito Santo. A necessidade de persuadir a humanidade é dada e é feita pela pessoa do Espírito Santo. Diz o texto, nós conhecemos muito o versículo, né? Ele é que convence o mundo do pecado. A ideia de convencer aqui é persuadir, é fazer a pessoa entender que ela está distanciada de Deus e precisa mudar o seu comportamento, precisa mudar a sua forma de ser e assim ser outra pessoa em Cristo. Diz o texto, Jesus explicando do pecado, porque não creia em mim. Então a incredulidade, algumas outras questões do dia a dia da humanidade fazem com que essas pessoas não consigam crer em Jesus. Por não crer em Jesus, elas estão totalmente distanciadas e condenadas à perdição eterna. Então precisa da obra do Divino Espírito Santo. Também convence o mundo da justiça. A justiça a que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Não tem nem como discutir a grandeza da santidade de nosso Senhor. Então é por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. Vemos a justiça do Senhor Jesus e o Espírito Santo nos convence que nós precisamos da salvação na pessoa do Cristo. Também o Espírito Santo convence o mundo do juízo. Ele diz, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quando ele fala o príncipe deste mundo, ele está fazendo uma reverência clara a Satanás, que foi derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. A derrota do inimigo foi quando Jesus dá o brado da vitória lá na cruz, quando ele diz, está consumado. Este julgamento, quando se refere a nós, né, aos nossos pecados, deixa bem claro que foi lá na cruz. Os nossos pecados foi lá na cruz. Satanás não tem mais poder sobre a nossa vida. E também nós podemos entender que a derrota de Satanás já está muito clara e haverá um julgamento final para Satanás e seus anjos. Concluindo, dizendo a todos os nossos irmãos, o Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, e age também no mundo no processo da salvação. Então essa grandeza do Espírito Santo conduz a igreja, guarda a igreja, consola a igreja, protege a igreja, fala por intermédio da igreja e a igreja apresenta Jesus e o Divino Espírito Santo trabalha no coração do ser humano no processo da salvação. Essa é a grandeza
da pessoa do Divino Espírito Santo no plano da redenção, apresentando a obra redentora de Jesus. Que Deus abençoe e até a lição de número 3.